Este é o Frente a Frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Judiciário de São Paulo de você, cidadão. É com imenso prazer e orgulho que nós conseguimos trazer à nossa bancada o desembargador Carlos Luiz Bianco, presidente da 17ª Câmara de Direito Privado do nosso Tribunal de Justiça, e um verdadeiro defensor, não da magistratura, doutor Bianco, mas eu diria da justiça. E é com imenso orgulho que eu trago o senhor todas as vezes que uma voz precisou se levantar em defesa dos ideais de justiça, seja criticando membros da magistratura, seja defendendo a instituição, o senhor esteve lá sempre pautado e do lado certo, do lado de defesa do cidadão. Eu agradeço primeiramente o convite, acho que realmente foi encomiástico para mim, tenho todo o orgulho e muito prazer de participar de algo que divulgue a magistratura, da qual eu sou fiel e humilde soldado há mais de 4 décadas, e estou aqui à disposição do programa para aquilo que eu puder orientar, informar ou mesmo aprender. Doutor Bianco, a primeira pergunta não poderia ser outra, e talvez tenha sido esse fato que nos aproximou, foi justamente aquela crítica do deputado Paes Landim, sem nenhum conhecimento do que é a vida de um magistrado de 4 décadas, que o senhor mesmo ilustrou esse conhecimento que o senhor tem amealhado ao longo do tempo. O juiz não é juiz 8 horas, 6 horas, juiz é juiz 24 horas por dia, 7 dias por semana, seja na capital, seja no interior. É um cargo que exige muito da pessoa. Queria que primeiro o senhor passasse para a classe da magistratura, como é que foi? O senhor leu uma Isto É, onde um deputado que supostamente deveria conhecer a atividade do magistrado sai com essa pérola que o juiz trabalha de terça, quarta e quinta. Bem, eu primeiramente quero deixar claro que eu acho que todo e qualquer juiz deve estar absolutamente conforme às circunstâncias de informação do mundo atual. Então deve ler pelo menos um jornal e uma revista, o jornal diariamente e a revista semanalmente no mínimo, para poder se informar e manter-se realmente atualizado. E foi com muita estupefacção que eu ouvi a notícia na Isto É de que um determinado deputado, cuja qualificação na época eu não tinha, nos classificara de terça, quarta e quinta TQQ. Os juízes, a informação textual dele fora essa. Os juízes, tanto quanto os deputados, trabalham só de terça, quarta e quinta. É necessário cortar-se o salário e implementar-se o serviço através de medidas a serem tomadas. Bem, eu revidei incontinente, mandei-lhe uma carta muito grande a respeito da magistratura em si, do nosso trabalho, que não é um trabalho que tem um horário determinado, sem qualquer demérito, como qualquer profissão que seja assim, profissão com cartões de ponto, em que se tem o horário de entrada e o horário de saída. Disse-lhe que o juiz é juiz 24 horas por dia, e no interior mais ainda. Eu fui juiz no interior aproximadamente dos meus 42 anos de judicatura, 25 anos, 15 dos quais no alto interior, entre Santa Fé do Sul, Cunha 3 anos e meio, Bebedouro 7 anos, e sei bem o que eu estou falando. Bem, lá no interior, juiz eleitoral, juiz civil, juiz criminal, aconselha-se inclusive as questões de ordem política, preside-se reuniões políticas, convenções, questões de menores, questões de casa do albergado na minha época. Portanto, não se pode dizer que o juiz trabalha apenas 8 horas por dia, 3 vezes por semana. Para mim, aquilo foi, com todo respeito, uma blasfêmia, aquela bofetada que se recebe na face direita e não se oferece à esquerda. Resolvi responder. A carta foi vasta. Salientei a Sua Excelência que, como advogado de origem, portanto, com muitos anos também de advocacia, deveria saber um pouco mais sobre a magistratura. E que, eventualmente, a assessoria dele eu tivesse informado de maneira absolutamente equivocada. Eu o municiei até com dados da Lei Orgânica da Magistratura, que no estágio e no formato atuais exige 300 votos por ano a um juiz de tribunal superior e, se dobrar, a criação de novo cargo será automática. E que nós estamos aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu disse que quanto aos demais eu não tinha os dados, nós estamos com a média de... Eu citei-me como exemplo, não como exemplo do mais profícuo, não. Apenas dizendo que eu estava na média mediana dos juízes do Tribunal de Justiça, com 2.130 votos num ano. E que se eu tivesse que dar isto em 3 dias por semana,
eu teria que dar, fiz o cálculo, 16,4 votos diariamente, o que é mandamento impossível. Salientei a Sua Excelência que, como advogado de carreira, ele deveria saber que um voto não se gesta como se gesta uma venda de um saco de batatas. Aquilo tem que ser analisado, tem que ser burilado. Pode mudar a vida de várias pessoas. Diz respeito à vida, patrimônio e tudo mais. E mandei-lhe uma carta que, se não for um pouco cáustica, era um pouco objetiva demais, com dados explícitos, aguardando certamente uma resposta, pelo menos em termos de dizer, olha, eu me equivoquei, eu peço escusas. Ainda terminei dizendo que, se no Legislativo um deputado é terça, quarta e quinta, TQQ, é uma questão que refoge ao Judiciário. E se a Justiça tem que ser mais rápida, como ele disse, isso pertine à organização judiciária e às leis normativas que são feitas, são elaboradas, são promulgadas pelo Executivo e pelo Legislativo. Nós apenas as aplicamos. Então, não culpem a nós pela demora de um aparelhamento normativo absolutamente fora de higienização, de instrumentalização, porque é arcaico. Não tive resposta. Não houve já se faz. Vai muito tempo, uns 3 meses para mais. Então, guardei tudo. Vou me recordar, dezembro do ano passado. Então, portanto, estamos no mês praticamente 6, faz meio ano. Não tive resposta. Sua Excelência preferiu, então... A agilidade que ele pediu ao Judiciário, então ele não teve que responder. Porque eu estabeleceria a quesila com muito prazer. Eu acho que nós não podemos deixar de lado as nossas prerrogativas, normalmente naquilo que tange ao trabalho do juiz paulista. Aliás, eu não preciso falar, porque a associação tem difundido com muita ênfase os milhões de sentenças. 5 milhões de votos apenas em 2009. Os milhões de processos que nós temos que enfrentar, o maior tribunal do mundo em termos de serviço, não só de integrantes, e nós não podemos, portanto, aceitar certos ataques imotivados. Você acha que é coincidência? Que a partir do momento que o Judiciário começou a incomodar um pouco mais determinadas castas, seja casta política, seja casta econômica, toda vez que há esse incômodo, há um outro movimento contrário tentando criar medidas para manietar o Judiciário. Vou dar exemplo para o senhor, questão de 60 dias de férias. Você coloca isso como uma bandeira para, olha, o juiz ele não trabalha porque ele tem 60 dias de férias. Mas ninguém fala, quando se processa uma informação dessas que o juiz não ganha hora extra, que o juiz não tem adicional de periculosidade, o senhor mesmo disse, pega um juiz de várias execuções criminais, às vezes ele precisa se defrontar contra o crime organizado, que o policial militar até tem um acréscimo, o juiz não, né? O juiz tem que visitar presídio, o juiz tem que fazer a correição da polícia. Há uma série de atividades na carreira do magistrado que não é demérito às outras profissões, nem ao jornalismo, nem ao professor, mas que o coloca numa situação inusitada. Ele não é um funcionário público próprio, ao mesmo tempo ele não é um agente político propriamente dito. Ele tem uma série de prerrogativas que o distingue. A própria Constituição fez essa distinção para a preservação da sociedade. A senhora acha que esse movimento para diminuir essas prerrogativas, que não são do cargo, que não são pessoais, e sim do cargo, elas são mera coincidência ou é um movimento porque parece que o Judiciário está alcançando aqueles que às vezes se imaginavam inatingíveis? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é um movimento de peso e contrapeso, ou seja, a Justiça toma certas medidas que são mais exatas e há sempre um contrapeso, uma contrapartida, uma contramedida para que nós tenhamos as mãos manietadas de uma certa maneira. Em segundo lugar, eu acho que quem veste a carapuça é aquele que acha que a carapuça lhe serve, ou seja, se porventura nos atacam é porque realmente sabem que nós tomamos medidas que vão lhes morder o calcanhar, não é isso? E terceiro, bom, atualmente eu acho que nós estamos tomando medidas muito sérias em termos de preservar as instituições democráticas dentro do âmbito do judiciário. Nós estamos tomando medidas que vão, eventualmente, ferir aqueles que nos outros âmbitos não estão agindo de maneira objetiva, escorrente e constitucionalmente correta.